TCC é a queridinha dos médicos, psiquiatras e ao indicar pacientes para psicoterapia. Eu sou a Ivy Camanducci, psicóloga clínica, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, e hoje eu vou contar tudo sobre essa abordagem que é a queridinha para tratamentos, transtornos, principalmente de ansiedade, depressão, e eu vou tentar trazer aqui de uma forma mais descontraída para que você possa conhecer e pedir por esse tipo de abordagem para cuidar aí dos seus pensamentos. Então, de forma bem prática, a terapia cognitiva comportamental ela é uma técnica de psicoterapia que trabalha um conjunto de várias técnicas diretiva, ou seja, direcionadas e com enfoque em metas de resolução. Outra coisa, a TCC é reconhecida cientificamente, ou seja, seus protocolos de condução, de sessão, as aplicações têm respaldo e comprovação científica, já foram testadas empiricamente, já passaram por laboratórios, então não é algo inovador a ponto de nunca ter sido testado e aprovado pela ciência em uma série de estudos, certo? Ela é uma técnica que prioriza a forma como cada pessoa vê, sente, pensa com relação a determinada situação que lhe causa dor, tristeza ou qualquer outra sensação negativa que essa pessoa esteja passando. Aliás, a terapia cognitiva comportamental é uma das abordagens da psicologia que melhor tem solucionado transtornos psicológicos de todos os tipos. Entre eles, tá lá, estresse pós-traumático, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo. E assim, outro ponto é a origem da terapia cognitiva comportamental. 3 aspectos contribuíram para o que conhecemos hoje como TCC. Então, assim, as primeiras pesquisas fisiológicas realizadas lá na Rússia, desde o final do século XIX. Também o surgimento do O surgimento do behaviorismo nos Estados Unidos em 1913 e os avanços em desenvolvimento da psicologia da aprendizagem. Então, esses 3 fatores contribuíram aí para o desenvolvimento da cognitiva comportamental. E eu sou suspeita a falar, mas os benefícios dela são gigantes. Eu vou trazer alguns aqui para você. Mas eu quero fazer um parênteses, te dar um exemplo aqui da pandemia. Gente, naquela ocasião aumentou muito o número de pessoas que me procurou para atendimento. Eu tive que direcionar para outros colegas também da mesma abordagem para ajudar a conseguir dar conta da demanda, eu consegui ajudar todo mundo. Foi uma loucura. Mas qual é a razão dessa busca? Os próprios médicos reconhecem os benefícios, né, da terapia cognitiva comportamental e eles recomendavam para o pessoal na época da pandemia: busque terapia cognitiva comportamental, busque ajuda de um psicólogo com especialização em terapia cognitiva comportamental. Por isso que teve esse boom na pandemia. E tem um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que traz números extremamente preocupantes quanto ao aumento da depressão. Desde o início do isolamento social, houve um aumento de 90,5%, se eu não me engano, nos casos de depressão entre os brasileiros. Gente, é muita coisa. Você imagina, é quase 100%, né? Do que já tinha de demanda, dobrou. Então, assim, eu amo a TCC pelos seus benefícios, pelo estilo de processo terapêutico, de conduta terapêutica e a resposta rápida que ela produz, né, no manejo clínico ali. O tratamento, ele é fantástico, a pessoa responde muito rápido, eu sou suspeita a falar, mas realmente é porque os benefícios são muito mesmo. E primeiro, assim, existe um término, né? Então a pessoa, o paciente, ele fica depois se ele quiser.
Mas para aquela demanda que ele chegou, né, aquela queixa que ele trouxe, aquilo é alcançado. A gente vai trabalhar direcionado naquilo, no primeiro momento, né? O paciente, ele vai permanecer no processo terapêutico se ele quiser. Os meus pacientes nunca vão embora. Eles sempre ficam, porque, na verdade, depois a pessoa acaba partindo para se desenvolver cada vez mais, né? E porque aquela queixa que foi trazida ela é trabalhada e ela é concluída. Ou seja, há um foco na alta. A TCC, ela trata muito direto ao ponto, ela conduz de uma maneira bem focada. E o paciente sabe que a TCC tem início, meio e fim, porque a gente, logo na primeira sessão, a gente já aborda como funciona, a gente psicoeduca o paciente dentro da nossa abordagem, isso faz parte. A psicoeducação, que é esse propósito que eu tenho estado aqui online com vocês, psicoeducando, isso é técnica da TCC. Isso acontece já logo na primeira sessão, onde a gente encontra o paciente e a gente psicoeduca. A gente já fala para ele como a TCC funciona, como irão funcionar as sessões, como as sessões acontecem. Então é muito gostoso. Melhora e incentiva o autoconhecimento. A TCC faz isso, ela melhora e ela incentiva a gente a se autoconhecer. Então ela é efetiva no tratamento de diversos transtornos psiquiátricos, como eu falei agora há pouco, depressão e ansiedade. Eu não conheço nada melhor, por isso que eu amo, é o que eu acredito e é o que eu faço, porque realmente funciona, porque traz para o paciente realmente um bem-estar gigante. A pessoa consegue dar conta de si, dar conta das demandas dela depressivas e ansiosas, tem efeito duradouro e preventivo, prevenindo as recaídas de alguns transtornos, como depressão, ansiedade e compulsões. Tem os resultados mais rápidos quando comparados a outros tipos de psicoterapia. Então, psicoterapias, por exemplo, psicanálise, nada contra, mas não é a que eu escolhi para mim, não é a que eu uso para mim, não é a que eu faço com a minha psicóloga. São longas porque mexem em situações que na TCC também mexe, só que a gente só vai lá e traz o material que a gente precisa, a gente não fica ali, né, mergulhado naquela situação. A gente trabalha aquele assunto que o paciente traz e a gente acessa conteúdos do passado, a gente acessa conteúdos que a gente precisa e se existe uma situação, um trauma, algo mais efetivo, ok, a gente vai lá e usa técnicas da TCC também para descer em profundidade, para tratar de maneira pontual aquela situação nova que se apresentou. E o que mais me faz entrar para esse time é que sua efetividade é comprovada cientificamente, proporcionando assim um atendimento mais seguro e um tratamento mais efetivo aos pacientes. Como busca a tratar a origem do problema, o raciocínio é modificado e, por consequência, acontece a modelagem do comportamento. Ou seja, a TCC busca tratar a origem do problema, aquilo que faz com que você se comporte de maneira disfuncional para determinada situação. Como ela busca a tratar a origem do problema, o raciocínio é modificado e, por consequência, acontece a modelagem do comportamento do paciente. Então, a gente monitora a situação, como a pessoa se sentiu naquele determinado momento, qual foi o comportamento disfuncional que ela teve e, através de algumas técnicas, vamos desconstruindo o pensamento distorcido que levou a pessoa, que levou o paciente a se comportar daquela determinada forma que não trouxe para ele um benefício, não trouxe para ele um bem-estar, não trouxe para ele uma vida funcional, não trouxe para ele uma situação adaptativa. Então é construído novos caminhos neurais aí, mais saudáveis, mais funcionais, sem distorções e dentro de um curto espaço de tempo a pessoa já se comporta de maneira diferente, colhe os benefícios de viver de forma mais funcional, se tornando mais adaptativa ao seu meio, ao ambiente que ela está socializando, que ela está circulando ali.
seja com filhos, marido e esposa, no trabalho, com as amizades, no seu desenvolvimento pessoal e para qualquer atividade, gente, que ela queira participar e não se sente apta a fazer aquilo ou ainda perceba que esteja disfuncional ou que esteja fora ali, inadequada, né? Não está se sentindo confortável. A TCC com certeza vai conseguir encaixar, modelar esse comportamento, entender qual a sua demanda, entender o que você pensou naquele momento, naquela determinada situação que fez com que você tivesse aquele comportamento e, por consequência, refazer o caminho e agir de uma forma mais adaptada aí. Sabe aquela sensação, sabe assim, que tiro foi esse que você tomou assim? Nem sabe por quê que aconteceu aquele toim? Pois é, na maioria das vezes nós estamos disfuncionais e recebemos tiros, por quê? Porque nos colocamos na mira, né? Muitas vezes é a gente está disfuncional e está achando que a gente está arrasando, só que não tá legal, a gente precisa se olhar. E a TCC te tira dessa mira, ela te põe em um outro lugar mais seguro e preservado. Então é isso, minha gente, é isso que é TCC, é isso que é terapia cognitiva comportamental, é a minha abordagem junto com a psicologia positiva para cuidar de gente. E no meu caso ainda, trago comigo valores cristãos que abraçam essas especializações, porque é o meu pano de fundo para lidar também na minha abordagem clínica. Então, compartilhe esse vídeo com quem você ame e queira bem, se inscreva no meu canal, acesse o sininho, vamos para as próximas sessões de terapia aberta e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!